Jagunçada, meus queridos, vejam só, como disse aqui o professor Fábio, nós temos, isto é muito interessante, até que seja dito também, gente, por favor. Eu tenho muita preocupação no que falar, no como colocar as palavras. Quando nós falamos em tolerância construtiva, isso eu acredito que o professor Fábio também vai me acompanhar, nós temos fabricantes diferentes, nós temos fórmulas diferentes, estruturalmente falando, material, né, que é utilizado, enfim. Para cada receita, para cada tipo de equipamento que esse indivíduo, que essa fábrica venha produzir, ele vai ter a receita dele. Não necessariamente seja a mesma receita do concorrente. A fábrica A vai fazer uma peça igual à fábrica B. A fábrica C, em si, né, que hoje a gente busca, até nesses modelos Striker, né, que foi um modelo aí colocado em uso e muito se popularizou pelas Glocks, e hoje nós vemos aí praticamente todas as fábricas do mundo acompanhando esse modelo Striker. Mas quando você percebe a estrutura do armamento, muitas vezes, até nós tivemos aqui, estava comentando com o professor Fábio, nós tivemos um caso aqui na academia, onde peças similares, não vou citar nomes, ok? Peças similares estavam utilizando o tipo de munição recarregada, ok? A munição recarregada, e houve a ruptura do culote desse estojo. Aconteceu para duas peças similares, fábricas diferentes, ok? Fabricantes do equipamento diferentes. Fabricantes do equipamento diferentes, tá? Em um desses fabricantes, houve aquela elasticidade do material, ele expandiu o material, a estrutura da arma, o frame da pistola, mas ele não quebrou. Ele expandiu, enfim, não houve a ruptura, não houve a quebra do equipamento. Já com aquela pistola semelhante ao A e B, tá? Vamos falar assim, fabricante A, fabricante B. A do fabricante B, caso parecidíssimo, houve também ali a detonação, a quebra, o rompimento ali do culote do estojo, mas o frame da pistola rachou. Eu chamei a atenção também nessa conversa com o Pedro, quando a gente falou desse assunto que o Pedro levantou, eu falei assim, a gente tem que só tomar cuidado para não falar em nomes de fabricantes e tudo mais, até porque a gente tem que ser muito honesto e justo. Sim, tá? lógico. Não é porque quebrou que é ruim. Exatamente, porque assim, ninguém me garante que a munição que fez a peça do fabricante A se flexionar e não romper, e a do outro fabricante rompeu, não quer dizer que foi exatamente a mesma munição. Pode ser que a munição recarregada daquela arma que rompeu tinha mais carga, ou foi mais desaforo, ela teve que aguentar mais desaforo do que o primeiro. Pode ser. Eu não estou atribuindo, não é dizer que um fabricante da arma tal é pior do que o da arma tal. Não. A gente não pode falar isso. Seria desonesto a gente falar isso. Muito. Né? Seria muito desonesto. Mas o que é importante... aliás, sobre esse assunto, que também é muito importante, está ligado à tolerância construtiva de qualquer material. As armas são projetadas para ter certos fusíveis, ok? Por exemplo, um dos fusíveis que são projetados nas armas, estou falando de pistola especificamente, os carregadores, tá? Quando uma arma sofre um colapso, a munição sofre um colapso, como essa daí que arranca o culote fora, devido ao excesso de pressão, devido ao desgaste da própria munição recarregada, uma cápsula muitas vezes recarregada sofre fadiga, ok? O material está fadigado. Se porventura houve um erro na hora da recarga, se colocou pólvora a mais, que é um erro até muito, de certa forma, comum, pode acontecer, não comum, mas eu digo, pode acontecer com uma certa facilidade. Arrancou fora o culote da munição, a energia vai ser descarregada na estrutura da arma. Normalmente aonde? No ponto mais fraco, que é um fusível, é feito de propósito, o carregador. Ou o carregador é cuspido para fora, ou a base do carregador sai e joga fora o follower, joga fora a mola. Se tiver munição dentro do carregador, joga fora a munição.
e a energia sai para baixo, mas não rompe na mão do atirador. operador. Pode acontecer, claro, de o desaforo ser tão grande que rompe a arma e pode até um acidente mais sério aí com o operador, tá? Com quem tá no entorno. É uma coisa assim, por isso que a gente chama muita atenção para quem faz recarga. Cuidado triplicado na hora de fazer munição, De né, Pedrão? montar a sua munição. É. Entender o que você está usando, o seu equipamento. Isso. Não subestimar. Nunca. Nunca, jamais. E aí, a gente estava falando de tolerância construtiva, eu acabei de falar agora um detalhe importante, da munição. O material fica estressado, o material fica fadigado. Essa fadiga que acontece, por exemplo, com um estojo de latão, muito como o pessoal que atira de fuzil, né, calibres grandes, 30-06, 308, que é uma munição que, se você vai fazer recarga dessa munição, você tem que fazer com que os estojos passem por tratamentos para diminuir a fadiga. Você tem que esquentar o estojo e jogar ele na água, você vai trazer o latão para um estado mais flexível, é um tratamento térmico, não deixa de ser, para ele ter uma sobrevida um pouquinho maior, para ele ganhar flexibilidade e ele não romper, porque as cargas num 308, num calibre pesado como esse, são muito, muito grandes. Então, o desaforo que as armas aguentam é muito grande, tá? O mesmo vale até para estojos menores, a gente tem menos cuidados, mas vale também. Da mesma forma que um estojo estressa, os materiais das armas também se estressam. Isso está ligado à coisa do desgaste dos canos, né? Chega uma hora que o cano chega no limite de vida. Qual é a vida de um equipamento? Por exemplo, um T4... Depende. Mas, por exemplo, um T4, se não me engano, está em manual, você depois de 10 mil disparos ou algo em torno disso, você tem que trocar o cano, segundo o fabricante, tá? Por quê? Porque há um estresse do material. Tenta imaginar que o material tem uma certa flexibilidade, ele vai indo, ele se expande, ele se dilata e retorna. Que foi essa questão, que algumas pessoas não entendem isso. Pedro, mas isso aqui é um cano de aço. Ele tem elasticidade? Tem. Sim. E tem que ter. Tem que ter. Ele tem que ter elasticidade. Tem que ter. Embora nós não consigamos ver, mas é um material poroso. Ele é um material que na sua construção, na construção aqui do aço, até na forja, na sua... Na sua concepção, na sua concepção, no momento da fundição, utilizam-se alguns materiais que vai te dar mais ou menos resistência, o tempo de queima, o tempo de forja. Então, são pontos que você tem que entender, tem que analisar para saber, opa, mas eu vou aplicar essa aplicabilidade desse cano, dar-se-á onde? Por quê? Se você tem um cano, lógico que eu não vou aqui tentar passar essa informação. Na minha opinião, Fábio, vamos lá, eu tenho aqui um cano, né, um cano aqui da 17, um cano aqui de 3 polegadas para um cano de 2 polegadas de uma G19. A minha opinião é que a forja, o tipo de aço, o tipo de material é o mesmo. Sim. Tá, é o mesmo. Esta é a minha opinião. Porém, vamos lá, se você utiliza, que é aqui que está a tolerância, a tal da tolerância construtiva, o ajuste do material, a forma com que o projétil e a queima da pólvora vai atuar aqui dentro. Porque se eu tenho um material que ele é praticamente o mesmo, ele só muda no tamanho, ok? Ele só muda o tamanho. Mas vamos lá, como é que esse cano ele vai se comportar? Quanto de pressão ele vai suportar? Nesse ponto, o fabricante do equipamento, os engenheiros levam em consideração, eu acho que eu tenho que contar rapidamente como se fosse uma pequena historinha, tá? Um equipamento nasce, a primeira conversa que se tem, os engenheiros têm, vamos lançar um equipamento novo? Vamos. Tá bom, a primeira pergunta que é feita e que calibre vai ser? Nós vamos fazer uma arma para 9 milímetros. Ok. Então, para 9 milímetros, eles vão fazer o quê?
vão procurar as informações de quais são as munições que existem em 9mm, quais são as propriedades ou melhor dizendo, as características de queima dessa munição, quais são os picos de pressão esperados para uma munição dessa, os seus limites, né, para os vários tipos, para os vários pesos de ponta. Eu vou fazer uma pistola, então o cano é curto, então sabemos que é uma pólvora rápida. Quais são os tipos de pólvora que existem, quais são os picos de pressão esperados para esses tipos de pólvora e tudo mais. Ok, em base dessas informações, eles vão determinar, bom, nós vamos estudar agora o aço que vai ser usado para fazer esse cano. Então eles vão determinar as espessuras, as características físicas daquele aço, o tipo de têmpera, tamanho do grão que esse aço vai ter, que tipo de refino, que tipo de tratamento. Vai ser um cano feito por usinagem, vai ser um cano feito por martelamento, que é uma forja a frio, vai ser forja a quente. Para certos tipos de arma existe esse tipo de tratamento. Que tipo de material que eu vou usar e quais as dimensões, quanto que eu vou ter de parede aqui na câmara, quanto que vai ter de parede no cano. Tudo isso é levado em consideração na hora de fabricar o equipamento. Tá? Para quê? Para oferecer para o operador o maior nível de segurança possível. E claro, para o fabricante, ele tem que levar isso em consideração porque é relação custo-benefício. Para ele, tem que ser, tem um certo custo e tem que ter um certo benefício financeiro para ele produzir aquele equipamento. Mas não comprometendo a segurança. Nunca comprometendo a segurança, tá? Então ele vai levar em consideração, por exemplo, assim, o equipamento está sendo dirigido ao quê? É uma arma para segurança, é uma arma de segurança, mas ela é de baixo custo. Então, o tempo de vida, obsolescência programada, que aliás pode ser um capítulo para um próximo vídeo. O que é obsolescência programada? A gente aqui no país, nós temos um problema. Os equipamentos são muitos, a maioria é importado, a não ser Taurus, mas a maioria, e mesmo assim ainda são coisas importadas, tá? Existe uma obsolescência programada. Minha arma foi projetada para ter X mil disparos de vida útil. Depois disso, eu estou comprometendo. Por quê? Os materiais têm flexibilidades, têm vida útil. As coisas têm vida útil. Assim como o estojo tem uma vida útil, um cano tem uma vida útil. O equipamento, o plástico tem uma vida útil. Isso é um polímero. Estamos falando de arma de polímero, tem armas de full metal, enfim. Isso leva-se em consideração tudo isso, entendeu? Isso é muito interessante. O professor Fábio ele quer dizer o seguinte: veja só, no momento em que você efetua um disparo, existe um processo que vai acontecer aqui na câmara de explosão. Vocês perceberam, se vocês, aqueles que são atiradores, aqueles que não são, quiserem vir ter um contato físico, entender, né, ver a estrutura do equipamento, mas aqui eu já mostro para vocês. Vocês vão perceber que a estrutura aqui da câmara de explosão, que é onde vai dar o start, o início da queima da pólvora, ele tem uma espessura, ele tem um tamanho maior que o restante do cano. Veja só, isto é feito de forma proposital, para que esse estojo, no momento, né, da queima dos gases, essa estrutura suporte esta dilatação do estojo, a dilatação do estojo, a expansão do estojo, em função dessa detonação primária. O que nós falamos? Por que começou essa questão? Por conta do comentário de um dos atiradores, de um dos nossos seguidores, que ele pergunta, poxa, mas se eu tiver uma ponta mais leve, então, pelo que você está dizendo, se eu tiver uma ponta de 65 grains, eu vou ter um efeito melhor em um cano curto? Sim. Você vai ter um efeito melhor. A princípio, sim. Sim, a princípio, sim. Desde que, logicamente, entendendo que que é o que nós entendemos, tá? Houve, na concepção da munição, foi mensurado um tipo de pólvora que ele venha ter uma queima mais rápida. Então, eu vou ter uma expansão, uma detonação, nessa deflagração,
essa expansão imediata maior. Então eu preciso ter uma estrutura que comporte essa pressão imediata. E depois, né, o restante, aquilo que sobrou de pólvora, vir queimando na extensão do cano. Quando isso acontece em um cano, se eu tenho um projétil mais pesado, esta queima de pólvora, entendendo mesmo nessa questão, né, do fabricante da munição, se eu tenho uma pólvora de queima, uma ponta mais pesada, um tamanho de projétil maior, vocês vão entender que eu vou ter aqui por mais tempo, né, como disse o professor Fábio, que isso tem que ser considerado, se eu tenho uma ponta mais pesada, eu vou ter uma pólvora de queima relativamente mais lenta, ok? Então, se eu tiver essa permanência do projétil por menos tempo dentro do meu cano, esse aproveitamento ele vai ser menor. Menor. Esse deslocamento, o alcançar um alvo com precisão, porque nós precisamos, que também seria um outro tema, né, professor? A questão, né, o projétil, quando deixa, inclusive eu fiz um comentário como esse, e um dos seguidores, no seu grau de conhecimento extremo, né, na sua excelência, ele afirmou: mas a pólvora queimando, aqueles gases não mais exercem função no projétil fora do cano. Meu amigo, eu digo para você, senta essa sua bunda em uma cadeira e vai estudar, vai pensar um pouquinho antes de falar, melhor, né, de escrever besteira, porque sim, a pressão dos gases ainda exercem uma função no projétil, mesmo fora do cano. Eu não estou dizendo, estou afirmando isso, ok? Mas quanto? Depende. Isso é uma coisa assim, é muito subjetivo, é complicado de mensurar, mas já foi medido e filmado, inclusive, tá? Existem filmes de alta velocidade, né? Filmagens em alta velocidade e de disparos, e foi comprovado, através de testes e cálculos, foi comprovado que os projéteis ainda sofrem influência da queima, dos gases gerados pela queima da pólvora. Para certos calibres, chega a mais ou menos quase 1 metro, o projétil já fora do cano, quase 1 metro, ainda sofrem influência. Tá? Sofrem influência e vão sofrer, vai depender se é arma curta, arma longa. Isso vai variar, aí nós temos, né, professor, nós temos ainda o comportamento do projétil. Sim, nós sabemos a aerodinâmica, o projeto voa, mas ele sai do movimento, aquilo que nós falamos de rotação, nutação, precessão, ascendência, descendência, enfim, subindo, descendo. Toda essa movimentação do projétil, até como já me perguntaram, Pedro, mas se estiver ventando, vai exercer algum efeito no projétil? Claro. Sim. E onde vai exercer esse efeito? Claro. Onde vai exercer esse efeito? Na parte 3.